Sobe Dias, a gente hoje vai corrigir a última avaliação, o simulado que a gente fez nos segundos anos, certo? Com concentração molar e um pouquinho também de outras concentrações. Então, se inscreva, ative o sininho e curta para eu saber que vocês estão lá, né, assistindo, porque senão a gente não fica sem saber, né, se está adiantando a gente fazer as coisas, né? Certo? Então, vamos para cá. Vamos para cá para as questões. Primeira questão, veja só. Calcule a concentração em mol por litro. Ele já está dizendo o que é que ele quer. Concentração em mol por litro e a fórmula já está ali embaixo. Aí, concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi feita como? Preparando-se, dissolvendo-se 180 gramas de glicose. Então está aqui, ó. Vamos pegar aqui o amarelinho aqui para passar. Ó. Aqui, massa do soluto, né? 180 gramas de glicose em água suficiente para preparar 1 litro da solução. Então está aqui o volume de 1 litro, né, volume da solução. E aí ele dá como massa molar, porque vai precisar a massa molar da glicose, que começa aqui e termina aqui embaixo, certo? Ficou separadinho. Então, veja só, gente, isso aqui é simples, certo? Você tem aqui os dados que ele pede, olha, ele vai pedir isso aqui, vamos botar aqui o amarelo de novo, olha. Ele pede isso aqui, quer saber qual é a molaridade. Então você já sabe quais são as duas fórmulas da molaridade. Ele dá o volume, certo? E ele dá a massa e ele dá a massa molar da glicose. Da massa da balança aqui, né, que é a massa do soluto, ele vai dar também a massa molar, que é a massa de 1 mol de glicose, que é aquela massa que eu digo que é a massa que a gente pega lá da tabela periódica, certo? O que é que você vai fazer? Você vai só pegar a fórmula que se encaixa nesses dados aqui, certo? Porque, se ligue, poderia ser essa daqui. Eu não sei se, aí você não vai conseguir enxergar. Mas vamos pegar aqui o azul e vou escrever aqui embaixo e vou apagar de novo. Olha. São duas as fórmulas. Olha. Essa daqui é quando você já tem o número de mol. Né? Você tem diretamente o número de mol. Mas nesse caso ele não deu o número de mol. Certo? Ele deu apenas a massa do soluto, que é esses 180 gramas aqui. Ó. Então a gente vai utilizar a segunda fórmula, que é a fórmula que já tem o número de mol já calculado aqui, ó, aqui nesse fator aqui dessa multiplicação, ele já tem o número de mol aqui calculado dessa forma, né? Então vou apagar mais uma vez aqui, essa parte de baixo, eu vou só substituir os valores e aí a gente chega num resultado, né? Vamos pegar aqui, pegar esse aqui, caneta azul, azul caneta, então bora lá. Então a molaridade, que é o que ele está querendo, vai ser o que? Vai ser a massa 1, né, que é a massa do soluto, que é isso aqui, dividido pela massa molar, certo? Que é esse mm aqui, da substância que é a glicose, multiplicado pelo volume em litro, que é 1. Gente, isso aqui é muito simples. Teve gente que marcou 0,1, isso é falta de atenção. 0,1 era na revisão, a resposta da questão na revisão era 0,1, mas eu mudei os números, certo? Eu mudei os números porque o professor, ele é assim, sabe? Ele acha que ele está ajudando, mas aí no final das contas ele acaba atrapalhando o aluno. Mas você se atrapalhou sozinho, porque você não prestou atenção. Porque veja, 180 dividido por 180 dá 1, gente. Por que, professor? Porque é só ver aqui, ó. Você pegar aqui 180 gramas dividido por essa multiplicação aqui de baixo, ó, isso vezes isso, o que é que vai dar? 180 vezes 1 vai dar 180. 180 é o que, professor? Aqui é grama por mol. Eu esqueci de escrever aqui. Grama por mol. Bom, mas isso não importa, gente. O que importa é que 180 dividido por 180 é 1. Né? E aí eu corto esse G com esse G e esse mol aqui sobe lá para riba, né? E não esqueça desse litro que já estava aqui, né? Que ele fica aqui embaixo. O resultado vai dar o quê? Vai dar esse 1 aqui. Então, deixa eu pegar aqui o verde aqui para marcar. Só porque você viu o vídeo com o professor explicando, e talvez você tenha acertado a questão da revisão, você viu a questão, achou que era a mesma questão, e aí acabou que perdeu todo o trabalho que eu tive de fazer a questão mudando só os números, né? Você foi lá e danou-se tudo, né? Mas vamos fazer o quê, né? Aquela velha deficiência que a gente tem de não estar acostumado a prestar atenção, não estar acostumado a estudar e não estar acostumado com matemática. Bora lá. E vamos aqui nessa questão. Vamos lá, para você. No preparo de uma solução, deixa eu pegar o lapisinho amarelo, de uma solução foi usado essa massa daqui de cloreto de sódio. Vamos escrever aqui do lado aqui o cloreto de sódio. Ó. Cloreto de sódio, né?
Sabendo que a concentração da solução resultante é essa daqui, ele já deu aqui a concentração, então vamos pegar aqui o azul para mudar aqui o esquema, certo? Vou pegar, onde é que eu vou escrever isso aqui? Vou escrever isso aqui em cima, ó. Ele deu a concentração, e a concentração é 0,1 mol por litro, certo? E ele disse também qual é a massa do soluto, né? Tá ali que a massa do soluto é de 0,4 gramas dele, né? Do cloreto de sódio. Pronto, sabendo que a concentração é aquela, aí ele quer saber qual é o volume final, certo? Então, ele pega 0,4 gramas de cloreto de sódio e aí ele vai fazer uma solução e essa solução ela tem que ter aquela concentração ali de 0,1 mol por litro. Ele quer saber, no final de tudo, qual é o volume que essa solução tem que ter, né? Então, mais uma vez aqui, observe que a gente está com massa, né? Que ele dá a massa, certo? Então, essa massa vai nos levar justamente a essa fórmula daqui. Ó. Nessa prova não apareceu a outra fórmula que seria essa, né? Não apareceu nem a pau. Então, vamos para cá. A gente vai utilizar nesse caso aqui a massa molar, porque se eu dividir aqui a massa do soluto pela massa molar deste soluto, eu vou ter o número de mol multiplicado pelo volume em litros, que é o que a gente vai utilizar, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai só substituir. Mas antes de substituir, eu vou fazer um arranjo nessa fórmula. Vou fazer diferente, certo? Porque, veja, o que ele quer saber é o volume. O que ele quer saber é qual é o volume que essa solução vai ter. Porque ó, a molaridade ele já deu, a massa ele já deu, e essa massa molar que a gente descobre na tabela. Certo? Então, ele quer saber então qual é o volume. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer da seguinte forma, ó. Veja só. Eu vou pegar essa parcela todinha aqui, para você não se confundir, e vou botar o lado de cá. Certo? Então, vai ficar, ó, massa molar, vamos pegar aqui o verdinho. Vai ficar, ó, massa molar, certo? Vezes o volume, e aí, vezes quem mais? Vezes a molaridade, vai ser igual a M1. Pronto, peguei tudo e coloquei para o lado de cá. Ó, coloquei tudo aqui, certo? O que eu quero saber é quem é o volume, né? Então, esse volume eu vou deixar sozinho. Vou deixar sozinho o volume e vou pegar aqui esse M1 e vou dividir ele por quem? Por esse e por esse. Então, vou botar aqui embaixo a massa molar e vou botar aqui também a molaridade. Pronto, fiz. Agora, o que é que eu preciso fazer? Só preciso substituir. Mas antes de substituir, eu preciso descobrir quem é essa massa molar aqui. Certo? Então, para isso eu vou diminuir aqui o zoom. Espero que isso não incomode os senhores. Né? Vou diminuir aqui o meu zoom. Vou apagar umas coisas aqui para sobrar espaço. Deixa eu ver aqui. Apagar isso. Vou apagar isso aqui para fazer o cálculozinho da minha massa molar, né? A minha massa molar do cloreto de sódio. Ó. Então, a massa molar do cloreto de sódio vai ser quem? Vai ser a massa molar do sódio mais a massa molar do cloro, certo? A massa molar do sódio, aqui, ela vai dar 23 gramas por mol. E a massa molar do cloro vai dar aproximadamente 35 gramas por mol. Vou somar esses dois aqui e vai dar exatamente 58 gramas por mol, já que eu tenho um cloro, um sódio e um cloro na minha fórmula. Então, a massa molar do meu cloreto de sódio vai ser 58 gramas por mol, certo? Agora sim eu posso fazer. Eu posso fazer o que? Eu vou pegar isso aqui, essa fórmula daqui, vou reter ela aqui e vou substituir. Então, o volume vai ser igual aqui. Vou botar de verde agora. O volume vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa, e eu já estou desconfiado que ali não tem alternativa correta, a massa dividido pela massa molar, que vai ser de 58, né? Vezes quem? Vezes a molaridade, que vai ser de 0,1, certo? E agora vamos fazer a continha para saber o que é que vai dar aqui, né? Ou então, se não, aqui embaixo. Assim, o volume vai ser igual... Pronto. O volume vai dar em litros, né? Porque a molaridade ela é dada em mol por litro, certo? Então, desse litro, vamos ver como é que vai dar ali, né? Então, 0,4 dividido por 0,1
por 58 vezes 0,1 vai ficar mais ou menos o seguinte, 0,4 dividido por, se eu multiplicar isso por isso, vai dar 5,8. E aí no final eu vou ter aqui 0,068 litro, o que se eu converter para ml vai dar 68 mililitros e mais uma vez não tem alternativa correta aqui. E eu vou ter que pedir desculpa de novo para todo mundo, mas aí eu vou lá e anulo essa questão, certo? Então isso não é tanto o problema, viu? Então, vindo para essa outra questão aqui agora, vamos lá, né? O metal mercúrio é tóxico, pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. Análise de água de um rio contaminado revelou uma concentração de, e aí mais uma vez ele já deu aqui a concentração que ele deu essa daqui, certo? 0,00005 mol por litro. Esse M aqui significa mol por litro também, que é a mesma coisa que isso aqui, né? E aí, ele quer saber qual é a massa em grama. Veja, mais uma coisa aqui, questão da revisão não estava em grama, estava em miligrama. Inclusive foi questão de debate aqui com um dos coleguinhas que vieram no privado falar comigo. Em grama de mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu, veja, ele bebeu esse volume aqui da solução, certo? 0,250 mililitros. Esse 0,250 mililitros aqui, certo? Ele vai ser equivalente. Esse 250 mililitros vai ser equivalente a 0,250 litros, certo? Então aí a gente vai ter que usar essa conversão. Por que, professor? A gente tem que usar essa conversão porque o volume que tem a unidade de volume na molaridade, nessa unidade de medida aqui, a molaridade, sempre vai ser litro. Então se tiver em mililitros, você tem que converter para litro. Então vamos pegar os dados que ele deu aqui. Ele deu mais um dado aqui que é a molaridade, que é a massa molar do mercúrio, né, que já está escrito aqui embaixo. Então é só a gente substituir na fórmula e aí a gente vai ter o seguinte, pegando aqui o verde, e aí ó, substituindo isso aqui, 0,00005 mol por litro vai ser igual a quem? A massa, que é o que ele está perguntando, que a gente não tem, dividido por quem? Dividido pela massa molar do mercúrio, 200 gramas por mol, vezes quem? Vezes o volume em litro, que vai ser de 0,250 litros, certo? Então, aí o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso pegar esse valor todinho aqui que está aqui embaixo, vou pegar aqui o amarelinho para riscar, e aqui eu vou precisar pegar esse fator aqui, esse dividendo daqui, né? Esse divisor, na verdade, e passar para o lado de cá todinho para deixar essa massa aqui sozinha. De forma que a gente vai ter a seguinte expressão. A gente vai ter a seguinte expressão. A massa que ele quer saber, né, vai ser igual a molaridade vezes os 200 gramas por mol da massa molar vezes o 0,250 litro. Lembrando que aqui vai ser mol por litro, né? Então, a massa no final vai ser o quê? Vou pegar aqui a calculadora. Vou fazer a que está aqui na minha mão. Então, vai ser 0,00005 vezes os 200 vezes o 250, né? Então vai dar como resultado a gente vai ter isso aqui, ó, 0,025 gramas. Essa daqui vai ser a massa alternativa correta, essa daqui. Eu me lembro bem que teve uma confusão aqui com essas alternativas na revisão, certo? Onde confundiu-se isso com isso, eu não me lembro bem o que foi, mas eu tive que alterar essas alternativas lá. Mas hoje, mais uma vez, essa questão aqui, ela teve os seus números alterados, certo? Com base na atividade da revisão, porque eu sempre acho que a forma de resolver ela é mais importante do que a parte numérica, só que acaba que vocês confundem tudo e eu não sei se eu vou fazer isso mais não. Porque uma vez que eu fiz isso na revisão, eu fico pensando que talvez
vocês lembrem da maneira de resolver e aí sejam capazes de entender que as numerações são diferentes, que a questão não é a mesma. Aí acaba que vocês acabam acreditando que é a mesma questão e acaba que não ajuda muito, né? Enfim, é tão chato que eu fico até sem jeito de dizer. Aí vamos para a próxima aqui. Podemos comprar em supermercados e farmácias álcool 70, né, que é o que você conhece como álcool 70, que a gente usa para a higienização das mãos no combate à Covid, né, e as superfícies. Então a gente tem aqui, mais uma vez, essa parte aqui que são as formas de você trabalhar a concentração do álcool. E NPM é massa e grau GL é em volume, né? Então, o álcool 70, na verdade, ele é o quê? Então, o significado desse percentual no rótulo do produto é o quê? Você vai marcar aqui qual é a alternativa correta. A alternativa correta é que aqui você tem, para cada 100 mililitros, né, já que é INPM, então é em massa, então esse aqui não vale, esse aqui não vale. Então, fica esse daqui e esse daqui. Mas o total sempre é 100. Então, para cada 100 gramas, certo, de solução, 70 vai ser de etanol. Então, vai ser esse, certo? É porque 70 gramas de etanol. Não esqueça de que o etanol, que é o álcool no caso, né? O álcool 70, ele é o princípio ativo da solução, né? Então, esse álcool 70% se refere justamente à quantidade de álcool que você vai ter. E esse 70 aqui quer dizer o quê? Quer dizer 70 de 100. Portanto, a solução, né, ela vai ter uma quantidade de 100, no caso 100 gramas, porque é massa, enquanto que o álcool, que é nesse caso aqui vai ser o solvente, né, ele vai ter 70 gramas de álcool. Então a alternativa correta é aquela dali. Vamos para a próxima agora. Mais uma vez essa questão aqui. Eu acho que eu não vou mais repetir questão. Fico achando que ajuda, mas acaba não ajudando. Então, aqui eu tenho o dipirona, certo? Ou melhor, a dipirona sódica, numa concentração de 50 miligramas por mililitro. E a concentração ela está ali, está bem claro ali, aqui no. Tá vendo aí? 50 miligramas por mililitro. O que é que você vai dizer? O que é que você vai pensar aqui? Você vai raciocinar da seguinte forma: o que é miligrama? Miligrama é massa, certo? Miligrama é massa e o mililitro é volume. Então é a concentração em massa por volume, certo? Então a gente tem aqui o seguinte: aqui a solução está expressa em título. Título é parte pelo todo, então não é título. Vamos pegar o vermelho aqui para riscar. Não é título. Então se fosse título seria massa por massa, ou então volume por volume, né? Então você tem a concentração da solução está expressa em concentração comum. Sim, a concentração comum, na verdade, ela é isso aqui, ó. A massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então eu tenho massa por volume. Mas por que não é as outras? A concentração da solução está expressa em molaridade. Molaridade é número de mol por volume em litro, certo? E aí não é isso que a gente tem aqui. A gente tem massa por volume, certo? Então não pode ser molaridade. A solução está expressa em título do solvente. Então, aí, título do solvente é título do mesmo jeito. Então poderia ser, aqui no caso, seria massa mais uma vez, por massa, independente se é do solvente ou se é do soluto. Fração molar é parecido com o título, só que fração molar não é massa por massa nem volume por volume, é número de mol por número de mol, certo? Então, a alternativa correta no caso aqui vai ser basicamente a fórmula, né, da concentração, que é essa daqui, a concentração que a gente chama de concentração simples, né, concentração comum. Então é isso aí, gente. Valeu, estudem para a nossa recuperação da semana que vem, certo? Curta se você achou legal, para ficar sabendo que vocês estão frequentando o canal do YouTube, assistindo os meus vídeos. Ativem lá o sininho para receber, assim que puder, a nossa atualização. E um grande abraço.